Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Escola em Voz. É maravilhoso, é bom demais contar com a sua presença aqui em nosso canal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e também siga-nos nas redes sociais. São vários episódios tratando dos assuntos mais interessantes, mais recorrentes e alguns até polêmicos do que acontece nas escolas particulares do sul do Brasil e também de outras regiões, por que não, do Brasil e do mundo. Escola particular enfrenta, cada uma delas enfrenta a sua realidade, mas muitas coisas são comuns. E aqui no nosso canal, com o nosso bate-papo, com entrevistados, você pode encontrar soluções, reflexões e muita coisa que pode interessar ao seu universo escolar. Nós vamos falar hoje sobre um dos assuntos mais importantes quando se fala de estratégia dentro do campo do marketing, da administração de uma escola particular. É a jornada de matrículas. E para isso, eu sempre tenho na minha companhia o meu amigo pessoal, um amigo de carreira, um amigo de estrada, Rony Bashi. Esse assunto é muito importante para as escolas. Olá, Anderson, como vai? Tudo bem? Joia, bom demais. Estamos aí para mais um episódio, esse episódio importantíssimo, né? Porque independente do tamanho da escola e pensando num mercado cada vez mais competitivo, é de suma importância que cada escola pense na sua estratégia, pense no seu planejamento, pense em ações capazes de atrair e reter os seus estudantes, né? Tanto reter os seus estudantes como atrair novas famílias, atrair novos alunos para suas escolas. E aí, neste episódio, a gente vai explorar um pouco mais isso, vai conversar um pouco mais sobre essas estratégias, sobre ações, de como realizar uma jornada de matrículas, o que o mantenedor, o diretor, coordenador precisa estar ligado dentro da sua instituição para que ele tenha uma estratégia bem-sucedida e para que ele possa reter esses alunos e conquistar mais alunos para sua escola. Muito bem. Rony, até falando disso, quero falar para todo o público que nos acompanha, você que é mantenedor, diretor de escola, coordenador, gestor, enfim, eh, fique atento porque nós estamos com vários cursos de matrículas sempre sendo lançados ano a ano. Não importa em que momento você está assistindo a este episódio. A jornada de matrículas, um dos cursos mais completos do Brasil, é nosso. Ele é um curso que te ajuda a montar toda a estratégia, tanto da parte comercial, da parte conceitual e até mesmo diversas etapas de como construir essa jornada de matrículas com sucesso, atender bem as famílias, conseguir explicar a sua proposta pedagógica e fazer, dentro do seu espaço escolar, uma visitação de alto impacto. Nós vamos sempre deixar aqui no nosso canal o lançamento das próximas turmas. Já deixo claro que nós estamos com uma turma para o ano, já vou até deixar aqui transcrito, né? O ano de 2025, nós estamos com uma turma para que você possa participar, e isso atendendo escolas do Brasil inteiro. São mais de 50 turmas já formadas em várias regiões do país e o curso mais completo, Jornada de Matrículas, é nosso. Participe do nosso próximo, da nossa próxima turma, do nosso próximo cronograma. Mas, Rony, vamos lá. Qual é a primeira dica que você dá ao mantenedor, ao gestor, para se preparar para fazer uma boa campanha de matrículas? Bom, eu acho que o mantenedor, o diretor de uma escola, definida a sua proposta pedagógica para ela, ele precisa conhecer muito bem, a fundo, o seu público-alvo. Ele tem que conhecer o seu aluno, as suas famílias, a região onde ele está, o público que ele atende dentro daquela região, qual é o limite que ele pode alcançar com relação à sua estratégia, até onde ele vai alcançar a sua estratégia dentro daquele público-alvo que ele determina, e a partir dessa comunicação afinada com o público é que ele define que tipo de estratégia ele vai utilizar. Eu acho que é importante até, Anderson, ele entender se ele é um aluno, por exemplo, que ele quer captar e reter para uma educação infantil, né, que hoje é uma grande parcela de escolas e uma concorrência grande, uma concorrência maior. É tentar entender muito mais da relação que ele tem com as famílias, não é? Que geração que ele está atendendo os pais, por exemplo, se é uma geração, eh, um baby boomer, se não, que talvez não seja, talvez seja um millennial, talvez seja
Alguém ali da casa dos seus 20 a 30, 35 anos que tem um filho que está na educação infantil. Saber falar com essa geração é importante, né. Assim como as escolas que têm aí da educação infantil até o final do ciclo da educação básica no ensino médio, que atendem gerações distintas, conversar com esses públicos é interessante, dentro da linguagem que eles entenderão melhor, que eles captarão a mensagem melhor e que eles definirão e trarão as suas decisões muito mais favoráveis para sua escola. E aí dentro desse contexto, a comunicação com esse público é o que vai fazer com que a escola consiga, de maneira efetiva, lançar a sua propaganda, lançar a sua proposta, lançar a sua, enfim, né, a sua definição de valor, mas, é fundamental entender qual é esse valor que a escola quer comunicar. Porque muitas vezes o que que ocorre, Rony? A escola, ela tem uma ideia de valor, mas na hora de comunicar, na hora de expressar, ela não consegue ser clara. E muitas vezes isso frustra tanto as famílias como os alunos, especialmente alunos já dos anos finais do fundamental e médio, porque eles entendem que: "Poxa, me foi comunicado uma proposta de escola e quando eu ingressei, que quando eu comecei a frequentar, não era bem o que tinha me sido oferecido". Então, eu acho que é fundamental, num primeiro momento, a escola definir bem claramente isso, né. O que que é a sua proposta de valor, como que eu quero educar você, adolescente, ou o seu filho, ainda na educação infantil, né. Como você disse, nós temos pais que estão tendo a primeira experiência escolar com seu primeiro filho, né. Então, essa experiência escolar como pai, ela é diferente quando você tem um pai que já tem um filho que já cruzou a experiência escolar, né. Então, essa proposta de valor ela tem que ser muito clara. E é importante que a escola haja de forma ética e de forma honesta com relação a isso. Até porque essa proposta de valor, ela começa na construção de um bom plano político-pedagógico, do BPP da própria escola. A partir dali, você tem os valores da escola definidos, a sua missão, a sua visão, os seus valores, os seus pressupostos pedagógicos, os seus objetivos, e a escola constrói o seu produto a partir do seu PPP. A partir dessa construção, ela tem que informar claramente a qualidade do seu corpo docente, a sua infraestrutura oferecida, as oportunidades extracurriculares, se eventualmente tiver, algum resultado acadêmico que ela alcance, enfim. Tem que ser consistente num sentido de comunicar claramente, né. Essa comunicação, por mais que tenha uma escola que não oferte tantos serviços, mas se ela é feita de forma clara, ela também vai agregar valor. Ela também vai trazer, né, dentro da sua proposta, algo que pode conquistar e cativar os pais para fazer a sua escolha. Mas aí a escola tem que identificar esse valor, né, lá no como você disse, lá no PPP, E né. mas como que ela pode fazer isso, né? Como que ela define o seu valor? Bom, tem várias maneiras, tem várias possibilidades, várias saídas para a escola conseguir construir a sua proposta de valor. Uma das formas mais adequadas hoje é a escola trabalhar com consultoria especializada, né? Porque muitas vezes o mantenedor e o gestor, enfim, o diretor, ele está mergulhado na operação da sua escola e ele não consegue tirar um tempo de qualidade para pensar estrategicamente sobre como encontrar e definir esse valor. Ah, mas a escola tem que propor o valor e pronto. Não, calma lá. Mas será que ela ouviu o seu público interno? E quando eu falo de público interno, eu estou mencionando os professores, os funcionários, o corpo técnico pedagógico, o time administrativo, ou seja, todos os profissionais que estão dentro da operação escolar, eles enxergam essa escola de dentro para fora. Então, ouvir, construir isso com eles, identificar e até mesmo, e aí você traz uma coisa, Rony, que é fundamental. Será que o meu PPP não está desatualizado ou inconsistente com o que o meu público interno está enxergando de valor? Nós estamos falando hoje cada vez mais de inclusão, diversidade, nós estamos falando de questões de sustentabilidade, questões ambientais. Nós temos várias coisas envolvidas. E uma das que mais nós discutimos aqui nos nossos episódios, todos até agora, eu acho que não teve nenhum episódio que a gente não mencionou, a questão da inteligência emocional, a questão da importância das pessoas estarem bem emocionalmente, estarem bem mentalmente. Será que isso está inserido também, né, dentro da proposta de valor da escola?
Então a escola tem que ouvir o seu público interno, né? E também, naturalmente, o público externo, que eu deixo para você comentar, né? E uma das coisas que a gente observa, né, isso é uma conclusão até pessoal, mas na maioria das vezes a gente vê que o PPP é meio que um documento secreto, Ah, sim, né? sim. E na verdade ele não deve ser, ele é um plano político da escola, ele é um documento que determina as diretrizes, é um documento que agrega valor para a escola, né? Um PPP bem feito, né? Onde você tem tudo que você precisa para regimentar a sua operação internamente e até externamente, ela parte de um princípio que você construiu esse PPP com valores, com uma missão clara, com uma visão de negócio que vai agregar a educação, e a partir daí você tem esse valor agregado dentro das suas estratégias de marketing e vai trabalhar com isso. Obviamente você trabalha para que aquilo se concretize em realidade, né? O PPP também não pode ser uma utopia. Ele não pode ficar escondido, mas também não pode ser aquele documento faraônico que tu não compre um terço do que está ali. Ele tem que ser um projeto claro e tem que ser de eficiência para sua operação. Mas dentro desses pontos que a gente discutiu, né, é importante para o diretor, para o mantenedor, ter uma definição de metas clara, né, do que ele quer, do que a escola quer, né, com relação ao seu número de matrículas, com relação ao histórico da instituição, com relação ao mercado, com relação ao perfil de público que ele quer trazer para a escola dele também, que é importante. E ele precisa também ter uma análise da concorrência, né? Ele não pode ficar olhando apenas para o próprio umbigo e definir ele mesmo uma estratégia que de repente alcance um número limitado de pessoas e sem enxergar o que se está fazendo além muros. Eu sei que as escolas têm eu vejo o relacionamento entre escolas ainda um pouco, as escolas são meio reticentes ainda, né, A criar uma a que relação entre si, conversar, isso, discutir mercado, possibilidades e outras São coisas, poucas as escolas que realmente se propõem a isso, né. a sentar, conversar e discutir situações E o comuns. e o mercado, pelo menos aqui na região onde a gente está, sempre foi um mercado Eu acho que muito hostil. hostil, com relação à educação, né, com propaganda, com relação ao relacionamento, Agressão comercial. né, tudo isso, agressão comercial com relação à proposta financeira, tudo isso. Me parece que quanto menor a região, mais hostil fica com relação a essas estratégias. Então tudo isso tem que ser analisado para que o mantenedor, para que o diretor possa, a partir de um consentimento dele, da sua equipe, conduzir a sua jornada de matrículas para atingir os seus objetivos com a comunidade escolar que ele quer atingir, né? E aí, volto a falar, com um PPP coerente, de forma ética, de forma honesta e de uma forma verdadeira, ele sempre vai estar agregando valor e cumprindo com aquilo que ele efetivamente promete, né? Eu vejo ali três coisas que você pontuou. Eu vou até, se você me permite, prestar a sua caneta aqui, para não me. Obrigado. Não, a caneta não tem propaganda, a gente precisa botar um parceiro aqui de Será que dá para fazer passar na câmera? passar na câmera, né? Mas assim, deixa eu pegar um primeiro ponto aqui só para não perder a questão ali do. Você citou novamente a questão do valor e de forma transparente, né? Rony, assim, ó. é, Ouvir a comunidade escolar, ouvir os alunos, ouvir os pais, e você também falou como entender a concorrência. Vamos pegar eu vou juntar algumas coisas aqui, mas vamos lá. Quando você entende onde você está inserido, o mercado está inserido, como funciona aquela comunidade, a tua proposta, por exemplo, pode estar totalmente consonante com a cultura daquela localidade. Ou ela pode trazer caneta, Cal, pode trazer. Ê, Cal, hein? Essa menina valeu. E, viu? Ganhou outra caneta. Sem Agora, propaganda. sem propaganda. Corpo transparente, como exige? O Enem, só que ela é azul, não é preta. No Enem só pode preta, né? É. Então, assim, o que que ocorre? Daqui a pouco você leva uma proposta escolar para uma localidade em que aquilo que você está trazendo, propondo, não vai funcionar bem, porque você talvez não tenha aquela clientela. Vamos pegar um exemplo. Uma escola
de alto rendimento, uma escola que realmente ela é bastante conteudista, com bastante estratégia de resultado vestibular e Enem, e ela propõe, né, uma possibilidade de criar uma filial, de abrir uma nova unidade numa cidade em que você não encontra esse público em alta demanda. Logo, a tua proposta de escola para aquela localidade, ela não condiz com aquela realidade de clientela. Então, se você não ouvir, se você não entender e não compreender como funciona a sua comunidade escolar, a tua proposta de valor está equivocada ou o que você trouxe que eu achei fantástico. Pode não ser ético e transparente, né? Você meio que maquiar aquilo ali e dizer que é uma coisa e entregar outra, né? E isso é um grande problema. Outra situação em relação às metas que você falou. Poxa, como que eu vou estipular uma meta de matrículas para o próximo ano letivo, se eu não sei o tamanho do mercado? E é público, tá? Hoje você consegue, através do censo escolar, fazer uma pesquisa e você vai descobrir lá quantos alunos tem na sua escola, claro, a sua você sabe, né? Mas quantos alunos tem na sua concorrência, né? Por segmento escolar. O que te dá uma dimensão de qual é o tamanho do mercado. E você também tem que cruzar essas informações com os dados do censo do IBGE, para saber qual é o tamanho do mercado na cidade, compilando os dois dados. Daqui a pouco você vai chegar a uma conclusão, como por exemplo uma cidade como São Bento do Sul, que não está tendo mais reposição demográfica. Não tem mais criança nascendo, claro, tem criança nascendo, mas não na proporção para o número de escolas que tem na cidade de São Bento do Sul. Então, a longo prazo, 10 ou 15 anos, muitas escolas de educação infantil nesta cidade poderão enfrentar dificuldades e já estão enfrentando na realidade, né? Porque já é um dado, não é recente, não é um dado novo, é um dado já que vem se consolidando nessa cidade e que não é uma realidade só de São Bento do Sul. Outras cidades do interior, de São Paulo, do Paraná, Santa Catarina do Sul, cidades que são de colonização alemã, colonização italiana, diversos vilarejos, estão não tendo reposição. As pessoas não estão tendo filhos, casais não estão tendo filhos, novos arranjos familiares que não têm como projeto ter uma criança em casa, tá certo? E isso vai impactar naturalmente nesse contexto. Então, quando você junta tudo isso, todas as informações, proposta de valor, a análise de concorrência no mercado, análise de mercado amplo, né? Quantos habitantes tem, quais são as taxas de natalidade na minha cidade, e inclusive dá para ver também até por posição econômica, né? Classe social, o meu ticket médio, quantas crianças estão nascendo dentro desse grupo, né? Então, quando você monta tudo isso, você até percebe, opa, daqui a pouco eu tenho, sei lá, uma escola de 800 alunos e para o próximo ano letivo eu conseguir fidelizar os de casa, trazer alguns novos e ainda manter a faixa de 800 alunos, pode ser um grande fator de sucesso. Em outras regiões, talvez como Balneário, Itapema, Florianópolis, cidades que estão ainda em transição de crescimento, que estão recebendo novos moradores, que têm migração, essas cidades, tudo bem, daí você pode olhar, eu tenho 800 alunos e mantenho 800, mas como se o mercado e a população dessas cidades estão crescendo, então eu não estou crescendo. Alguém está crescendo e eu estou estagnado. Então entender essas dinâmicas, elas fazem toda a diferença. Mas Rony, sejamos sinceros, a gente está nessa há 25 anos, cara, tá? Quantos gestores, quantos mantenedores tiram tempo para fazer uma análise desse porte, né? A gente conhece um aqui perto de nós, a gente sabe que vou citar aqui por nome, por reconhecimento, vou citar, por exemplo, o Pedro Paulo, Pedro. né? O Uhum. Pedro é um cara que hoje Estratégico. Exato, ele tem todos esses dados que eu tô te mencionando. Outros mantenedores a gente sabe que tem também, mas assim, quantos fazem isso? Efetivamente, de se fazer um estudo, né, amplo da área onde ele está, e aí envolvendo todos os fatores que tu citou, a gente cabe em uma mão, talvez, nem isso. Não Conheço tem. poucos. São muito poucos, são muito poucos. A verdade é que a educação, ela ainda é amadora nesse sentido, porque remete à questão acadêmica, da academia, de um aspecto mais nobre e de ser algo que era relativamente mais tranquilo de se lidar no mercado. Não existia a concorrência que existe hoje, por exemplo, e não existia
a amplitude de produtos que se tem hoje dentro da educação básica, né? Assim como as universidades, há um tempo atrás, há alguns anos atrás, antes desse advento de abertura para a graduação, com o salto que teve com as universidades à distância, a universidade sempre foi tratada como algo até superior, né? Porque era a academia, Era uma outra camada é, e falar em departamento comercial em uma universidade era um pecado. Como é que nós vamos falar sobre mercado, né? A universidade tem um cliente, propósito usuário. filosófico diferente. E muitas escolas pensavam assim também, até pouco tempo atrás. E as pequenas escolas que nascem nas garagens, que nascem nas casas alugadas, que nascem de ex-professores, que saem, abrem o seu próprio negócio e empreendem dentro da educação, elas também começam a crescer e tomar volume, mas sem o pensamento estratégico, sem a análise completa de mercado. Então a gente tem aí, dentro da área educacional, pouquíssimas instituições que efetivamente fazem um estudo de mercado que possa proporcionar um funil de matrículas dentro da sua jornada, dentro da sua campanha de matrículas. Mas e aí, quando você fala funil de matrículas, quantas escolas também sabem o que é um funil de matrículas, né? O que que é a jornada do cliente, quando que ela começa, como ela é estruturada, né? Pegar uma das matérias, por exemplo, que a gente dá no curso, a gente fala justamente dos 3 pontos básicos, né? Que são os três momentos iniciais no processo de matrícula. Então, o primeiro deles é que toda e qualquer escola, ela possui uma imagem construída na comunidade, certo? Toda escola possui. E aí, ainda antes de aprofundar esse ponto, lembrando de uma outra situação que você citou que eu pensei aqui, sobre a questão do PPP. Vou voltar um pouquinho ainda antes nisso pela sua importância. Você acredita que estava dando uma consultoria numa escola, justamente, né, um dos pontos básicos em consultoria, mentoria ou curso de matrículas que eu dou é fazer essa análise das propostas pedagógicas, né? Então, eu chamo de narrativas pedagógicas, que é a forma como se conta realmente o funcionamento pedagógico da escola nos seus projetos, seus equipamentos, suas estruturas. Então, tem toda uma metodologia por trás disso. E aí, numa escola, eu perguntei assim, gente, qual é a base, qual é a essência pedagógica da escola de vocês, para a partir dela a gente construir essas narrativas? Como que a gente pode entender a parte conceitual, as premissas, né, a filosofia pedagógica, quais são os autores que estruturam e embaseiam os seus conceitos, né? E aí, uma das escolas simplesmente pegou, e o que me deixou muito apavorado, porque assim, pegou a defesa do material didático do sistema de ensino e simplesmente replicou dentro do seu projeto político-pedagógico. E o material era baseado na teoria das inteligências múltiplas de Gardner. E aí, a escola me trouxe isso, e eu conheço. Exatamente. E eu conheço bem a escola e eu comecei a questionar. E eu falei assim, gente, quando você propõe a adoção da teoria de Gardner, você fala de inteligências múltiplas e não de uma inteligência. Então, eu desconheço, e pode existir, mas eu particularmente desconheço a escola que tem adotado só parcialmente, né? É uma teoria que ela inclusive até adicionou uma nona inteligência a partir dos estudos ali do Daniel Goleman com a inteligência emocional, e Gardner traz, digamos, uma atualização e incorpora, até porque eles trocavam, né? Eles tinham, vamos dizer assim, eles estavam na mesma linha de trabalho, certo? Os dois, basicamente, iniciam um trabalho contestando um método QI apenas como uma única métrica de avaliar a inteligência, que até hoje é a mais famosa do mundo, mas os dois vão trabalhando, cada um com a sua equipe, cada um na sua universidade, cada um na sua estrutura. Então, eles têm simpatia um pelo outro, mas Gardner propõe as oito inteligências, depois a nona, e aí o que que ele traz, né? Traz a musicalidade, ele traz a espacial através do desenho, ele traz a linguística, ele traz a lógico-matemática, que é uma das bases do QI, né? Mas ele traz diversas outras, a naturalista e assim por diante. E eu perguntei para a escola, tá, mas quando você propõe isso, me explica onde está a dimensão musical
da musicalidade, certo? E aí, não é só instrumental, né? Ela é escrita, Sim. ela é cantada, ela tem diversas. Teórica. Exato. E aí eu perguntei, onde está? E aí paralisou a reunião e todo mundo se olhou envergonhadamente. Até que o mantenedor teve a seguinte e brilhante ideia, né? O que me deixou mais preocupado ainda. Quando ele diz assim, ó, não, mas nós temos, quando pro nosso professor de terceirão faz umas musiquinhas para os alunos decorar as fórmulas para o vestibular e para o Enem. Aí eu disse, não, mantenedor, aí não, né? Embora seja um bom uso do recurso musical, né, Mas oral, mas não não é tem. isso que Gardner está propondo, né? Desenvolver as inteligências múltiplas é você criar oportunidades para aquelas crianças, aqueles adolescentes realmente potencializar uma inteligência que já existe dentro de si, já é natural, já é inata, e ela vai ser aperfeiçoada. Mas havia uma inconsistência em que o estava escrito e aquilo que era praticado pela escola. E então, assim, cara, é absurdo, porque muitas vezes o mantenedor, ele replica ou contrata uma consultoria de elaboração de PPP, mas pega um PPP maravilhoso, vem construído, ou replicado, ou copiado de fora, mas não condiz com a sua Não, e aí a realidade. gente conclui que ele não sabe absolutamente nada do que ele tá fazendo, né? Não. E como é que se propõe uma proposta de valor quando você percebe a ideia, É, não né? tem como, porque o teu PPP é a tua lei. O teu PPP é a tua bíblia da escola. É o documento mor, é o documento que tu tem que basear todas as tuas atividades. E por isso só que algumas escolas, vamos chamar, eu acho que você foi feliz quando você chamou de secreto, então vamos chamar de código secreto. É, Algumas escolas tratam como código secreto, melhor não olhar lá pra gente não eu descobrir que tá errado. o PPP tem que ser um documento de conhecimento de todos, da comunidade escolar, daquela Sim. comunidade, né? Então, é inadmissível eu ter uma escola que eu tenha uma missão clara, uma visão clara, tenho valores para se cultivar e eu não tenho os meus colaboradores sabendo qual é a minha missão, qual é a visão, quais são os valores que eu cultivo. E isso é, É é assustador, preocupante, né. né? Isso é preocupante, porque vamos voltar lá na jornada de matrículas, né? Você não tem a tua equipe engajada e envolvida dentro do teu propósito, dentro do teu objetivo, se ela não souber essas coisas. Se ela não souber para onde que a escola quer chegar, qual é a visão que a escola tem, quais valores a escola cultiva. Esse cara vai estar no supermercado com a camiseta da escola, vai encontrar um amigo, um transente, sei lá, um vizinho, Sim. seja lá quem for. E esse cara não vai falar dos valores, não vai falar da visão. Ele não se sente engajado, E aí né? quando você vai conversar com alguém da comunicação, seja um profissional autônomo, né, seja uma agência mais equipada, eh, fica ainda mais evidente a distância entre o que tá escrito e a realidade. Vou pegar um exemplo clássico aqui, tá? Clássico. Se você conversar com qualquer publicitário, ele vai tentar. A primeira. Vou te cortar, porque aí Pode? todo mundo vira especialista, né, Anderson? Ah, sim. O cara é a pessoa correta para ir lá e te dar a diretriz de planejamento estratégico para definir a tua jornada. É o profissional. Mas parece que a escola também tem disso, né? Que todo mundo é especialista em tudo. É. E aí. Desculpa te cortar. Não, não, mas aí que tá. Aí você chama. Aí o que que acontece? Vou fazer uma pergunta bem clássica aqui, tá? Uma pergunta assim, muito básica, muito essencial, que qualquer profissional da área da comunicação, especialmente da publicidade, do marketing, ele vai perguntar como uma das bases. Ele não é da educação. Vamos lá. Um bom profissional da área publicitária, ele vai perguntar, já de cara, certo? Qual é a proposta de valor da escola, certo? E ele vai tentar descobrir como a escola criou sua proposta de valor. Agora, olha outras perguntas interessantes que são básicas, tá? Por que a escola tem esse nome? Por que ela tem esse nome? Qual é a história por trás da construção do nome da escola, da instituição? Ela está se referindo a alguém? Ela é um nome único, um nome composto? É um nome
que lembra algum fato, enfim. Primeiro, né, por que nós temos esse nome? A semântica da própria marca da escola, né, como ela é pronunciada. E aí vem mais, e é uma pergunta que é, de novo, básica, mas quantos mantenedores, quantos diretores não sabem explicar? Por que que você tem essa cor? Como que se definiu? O que que representam as cores da escola? Sim. As cores que estão no logo, no uniforme, que quando você vai lá e desfila no 7 de setembro, colore a avenida, mas por que que a escola tem essa paleta de cores? Ela combina com a proposta da escola? Ela representa o quê? Né, então, são coisas básicas, essenciais. E isso está relacionado aos 3 princípios mínimos que uma escola precisa se preparar para poder construir sua jornada de matrículas, que é a imagem que ela constrói na sua comunidade, na sua cidade, na sua localidade, na região geográfica onde ela está inserida, porque toda escola tem uma imagem. Se você for conversar com o público geral, inclusive tem uma escola cliente que fez algo que eu achei fantástico. Eles contrataram uma agência especializada em pesquisa de campo, pesquisa oculta, tá? E eles passaram uma semana na cidade conversando com as pessoas da cidade, como se fosse uma família se mudando para a cidade e procurando uma escola. Aí eles foram no posto de gasolina, no supermercado, foram fazer consulta médica, né? Tem um investimento por trás Sim. disso, Uhum. tá? Mas quanto mais completo for, por exemplo, uma imersão cultural dentro da cidade onde a escola está inserida, e em que as pessoas não sabem que estão sendo entrevistadas com essa Com esse intencionalidade, propósito, né? exatamente. Porque muitas vezes a pesquisa estimulada, ela pode trazer alguns desvios. Pode ser tendenciosa. Isso. E você tá lá conversando com um taxista, conversando com um pessoal num restaurante, num hotel, enfim, você tá transitando pela cidade durante uma semana. Espontaneamente. Exatamente. E aí eles ouviram coisas incríveis, tá? E eles visitaram as escolas concorrentes, eles montaram todo um documento baseado em gráficos, palavras aquela nuvem de palavras, né, que tem no Sim. Google, né? Uhum. Então as palavras mais ouvidas de cada uma das escolas. Eles montaram um diagnóstico espetacular. E isso ajuda a escola a entender qual é a real imagem que a sociedade, onde ela está inserida, percebe dela. E se você não conseguir identificar, um exemplo, a escola é muito puxada. A clientela não fala isso? A comunidade escolar não fala isso? Ou a escola é muito fraca? É, Não fala isso? é sempre num sentido de opostos, né? Isso, De extremos. isso. A escola é muito puxada, a escola é muito difícil, a É escola forte, é fraca, né? É barata, é cara, os alunos daquela escola agem assim, os alunos disciplina, indisciplina. nessa escola é permissiva. Os comentários sempre vão ser de extremos. E é importante investigar se a gente usar o extremo e definir como uma régua linear, o que vai acontecer? Tente identificar onde você está posicionado nessa régua. A tua escola está caindo mais para esse tipo de imagem ou mais para esse tipo? A tua escola, ela é percebida como? Ela é enxergada como? Porque senão você, na verdade, está tendo dificuldades de comunicar. Vou pegar um outro exemplo de uma escola que fica bem próximo da onde eu moro. A escola, ela comete, desde que ela abriu, o mesmo erro. Ela faz outdoor e Bansdoor com um banco de imagens comprado de internet, que eu já vi, inclusive, em outras comunicações, de outras escolas e até de outros produtos. E, inclusive, com traços de um aluno que não tem na região onde eu moro. Onde eu moro, por exemplo, tem muito pouco aluno com traço asiático. E lá tá a composição da foto com banco de imagens, que é comprado, com não uma identidade da escola, ou seja, os alunos não estão com uniforme. Às vezes chega até a ser bizarro, porque tem escola que tenta inserir o uniforme, né? No Photoshop, que é especializada a nossa Cleo aqui, né, Cleo? A Cleo é muito boa nisso, né? Ai, calma, Calma. Aí o que acontece? Desculpa, calma. Aí
O que acontece? Vai lá e tenta inserir por Photoshop. Botar o logo da escola numa camisa branca. Cara, pelo amor de Deus, faz um banco de imagens, investe dentro de uma comunicação muito mais bem elaborada. E hoje em dia você faz isso com o celular, né? Um celular, cara. Precisamos contratar um fotógrafo profissional, não sei. Pô, põe um fundo uniforme lá e faz isso com o celular. Faz. Fica O muito mais. diretor da escola tem o celular pra isso, pô. Ele deve ter um celular com condições pra Com isso, certeza. né? Ele deve ter. Não, e assim, fica muito mais justo, muito mais. Agora, se o cara quiser gravar algo, De qualidade. aí ele vem no Top Master. Isso. Em Barreiros, São José, É, depois a gente. aí é diferente. Aí é outro nível. Se ele quiser gravar lá a foto, a imagem, ele faz no celular dele. Mas fica muito mais verdadeiro, porque pelo menos é um aluno que representa a realidade da escola, entende? Então, assim, o primeiro aspecto é a imagem. E aí, daqui a pouco, você está comunicando uma imagem que não é o que você gostaria, certo? Vou pegar um outro exemplo de uma outra escola, tá? Que colocou um personagem, né? Um modelo de foto com uma característica visual, com todo uma aparência dentro de uma cidade em que aquilo, numa região, num tipo de clientela que não é muito, digamos assim, bem aceita, né? Ou que não é muito visualmente atraente no sentido do que se espera numa escola naquela região. Talvez em outra cidade, uma cidade mais cosmopolita, uma cidade que tem muito mais essa diversidade, ok, né? Mas, e não tô dizendo que tá certo ou errado. Estou apenas comentando que você precisa entender como funciona a sua A clientela. pesquisa, né? Sim. Qual é a necessidade da tua clientela dentro daquela área geográfica e entender que comunidade está lá dentro, né? Pra entender qual público tu quer alcançar. É simples, né? É. Não é difícil. Não. Tem que conversar, tem que pesquisar. E aí tem um detalhe interessante, dentro do curso também, Rony, que a gente trabalha, que é o passo 2, né? Então, o primeiro passo que a família identifica é quais são as escolas que tem na região e as imagens de cada Só dá escola. o pirulito do curso e não dá Não. não dá o saco de pirulito todo. Não. Aí, o segundo aspecto é, olha que interessante, você não vai acreditar. Você sabia que as famílias, elas, primeiro, antes de escolherem a escola que mais condiz com o seu sistema de valores, e vamos anotar essa questão aqui pra gente retomar, tá? Com o seu sistema de valores, ela, antes disso, ela descarta as que não combinam com o seu sistema de valores. Não é. Então, primeiro, olha só. Primeiro, as famílias, elas visualizam as imagens. O que cada escola significa. O que cada escola conquistou e como ela é percebida. Certo? Aí eu vou consultar pessoas, vou conversar, as minhas próprias experiências, o que eu já ouvi no passado, aquela coisa toda, né? Então, eu sei a minha imagem sobre cada colégio. Não importa, tá? É a maneira como eu construí a minha interpretação, a minha versão de entender cada escola. Sabe o que me retoma isso? A primeira impressão, Sim. né? Porque quando você vai construir a imagem, vem à sua cabeça a tua primeira impressão. E aí você precisa tomar cuidado com a maneira como você constrói essa imagem, né? Tanto nas redes sociais, como no site, na sua comunicação institucional, na sua paleta de cores, no seu uniforme. Eu tenho alunos, por exemplo, que não estudam em determinadas escolas, isso jovens que eu converso, e que mudaram de escola por conta da vergonha do uniforme. Se a gente parar pra pensar, nós vamos lembrar de uma escola que já não existe mais em Florianópolis, que ela tinha uma paleta de cores de uniforme que era um horror. Os alunos tinham vergonha do uniforme. Uma paleta de cores que deixava os alunos constrangidos. Então, o adolescente, em especial anos finais e médio, ele se preocupa muito, inclusive com a sua aparência, até porque o uniforme na escola particular é obrigatório, né. Então, a imagem é construída por diversos canais. E muitas escolas não se preocupam nem com a questão do próprio design do uniforme, né, que é hoje, inclusive, um dos pontos mais importantes a ser considerados. Será que eu faço um uniforme com a minha visão de diretor ou eu faço o uniforme com a visão do usuário?
do adolescente, da criança, a peça, a qualidade, o conforto, o design, né, e tudo mais. Desculpa. Aí depois vem o descarte. O que a família faz no segundo aspecto é descartar. Essa escola não. Ou é muito longe, ou é muito cara, ou é muito permissiva, ou é muito fraca, ou até o meu filho não é lá aquele estudante, né? É muito forte. Enfim, e ela descarta. Então, quando chega a terceira etapa, que é a última, que é a etapa da definição, sobram 2 ou 3 escolas. E é o que eu digo no curso. Gente, quando uma família ela se comunica contigo, 2 etapas anteriores já foram vencidas. Número um, a imagem que você construiu no mercado está em consonância com o valor com essa família. Número 2, na hora que ela descartou, você ainda sobreviveu, porque ela retirou da lista aquelas que não condizem com o sistema de valores. Então você passou pelo segundo filtro. Agora você é um semifinalista, certo? Com 2 ou 3 posições, no máximo. Quando a família já se pronuncia, quando a família já inicia o contato, porque ela procura fazer isso de forma oculta, anônima, para ela não ter o desgaste de. Nesse momento entra a proposta comercial? Sim, Hoje é um fator determinante? sim. A proposta comercial, ela precisa ser muito bem elaborada, muito bem clara, no sentido de que, vou pegar uma questão que eu defendo no curso, que é um dos primeiros pontos que muitos mantenedores, diretores, matriculadores me perguntam. Gross, falo ou não falo do valor da proposta comercial da escola? Eu digo o seguinte, nós estamos bem perto aqui, Rony. Bem perto de nós está uma das maiores lojas Harley Davidson fora dos Estados Unidos. Eu acho que até alguns anos atrás era a maior da América do Sul. É. Tá? Agora eles fizeram uma divisão, estão trabalhando ali também com outras marcas de premium de bicicleta, que É. agora se tornou também um nicho, né? Inclusive, nós vamos entrevistar uma pessoa que tá nesse nicho aqui, sabia? Ah, é? O professor Tainha. Ah, é verdade. Tá? Ele largou o magistério, largou a sala de aula pra ser empresário do ramo desse novo nicho, né? Desse novo esporte, desse novo hobby, novo modo de vida, que é Você pedalar. vê, né? Ele não abriu um bar. Não. Ele não abriu o Eu bar. conheço vários professores que abriram Bar, bares. restaurante, né? E alguns até temáticos, né? Com alta gastronomia, tá? Eu não sei se é uma válvula de escape. Não, vamos ver o que o Tainha vai falar. Mas, cara, essa entrevista com o Tainha vai ser muito boa, né? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Você chega na Harley Davidson ali e você entra e na hora de perguntar o valor de uma moto, de uma jaqueta, de um capacete, você acha que o vendedor, ele se embaralha todo ou fica Constrangido? constrangido de falar quanto custa o preço, né, da moto? Porque o que acontece? Quando você vende uma Harley Davidson, quando você vende um produto dessa natureza, você não vende preço, você vende valor. Aí você vai dizer, mas você tá comparando com uma coisa muito extrema, uma coisa muito premium, né? Aí eu pergunto, a tua escola é o quê? Como que você enxerga a sua escola? Se você enxerga ela com uma proposta de valor baixa, aí eu concordo, daí é varejão. Aí nós vamos pro balaio, daí nós vamos lá pro centro da cidade e vamos brigar, pegar as pessoas pelas mãos e vender realmente preço promocional, certo? Agora, se você tem uma proposta de valor alta, que você entrega pedagogicamente bem e você realmente tem um produto educacional de valor, você não tem medo de falar do seu preço. Porque preço e valor são coisas diferentes. Então eu sempre digo nos cursos, olha, se me ligar, eu vou dar, sim, o preço seria um problema. Agora, se a pessoa tá ligando só pra pedir preço, será que talvez é esse cliente que eu quero? Será que é essa família que eu quero na escola? Eu preciso entender como que funciona também o meu receptivo, que é o meu passivo, que é o contato que eu recebo. Eu te dou a mais absoluta razão. E volto na pesquisa de mercado, de conhecer a comunidade onde a escola está inserida. E aí eu dou o seguinte detalhe, né? Só conhecendo onde você está inserido, qual é o público que está ali, onde que você quer captar, é que você vai determinar o seu propósito enquanto escola. Né? E aí tu falou,
Que valor que tu dá pra tua escola? Tu pode ser uma escola de qualidade para atender o público que tá dentro daquela comunidade. Às vezes parece que todas as escolas querem ser premium independente de onde elas estejam, né. Às vezes dá a impressão de que todas as propagandas: "Nossa, essa escola é premium, essa escola é premium, essa escola é premium, essa escola é premium". Mas espera aí, né, a gente tem realidades distintas, realidades diferentes. E não que não eu tenho algumas restrições com relação ao varejão, mas eu acho que você pode ter uma boa escola atendendo uma comunidade que não é premium, Não, e que o valor se e adequa que se o àquela realidade. você adequa o produto àquela realidade, com um bom serviço, com qualidade e sem problema algum, dentro dos teus pressupostos, dentro da tua visão, dos teus valores, sem Mas problema quando algum. eu chamo de varejão, é que eu quero dizer que é alguém que abriu uma escola e que não está preocupado em entregar valor É, e e quer faz qualquer faz negócio. qualquer negócio. Eu tenho, por exemplo, Isso tem bastante também, né. tem, né, atendo uma escola, por exemplo, que tem, né, vou citar aqui hipoteticamente o número só para não fazer nenhum link com a escola, né, mas vamos pegar, tem uma escola lá com 900 alunos, tá. Eu sei que essa escola deve ter 900, matrículas com anuidades diferentes. Conforme você pegar o humor da diretora, ou do diretor, ou do gestor, da gestora daquela escola, eles alteram o valor conforme a humor do dia. Isso dá um problemão. Sim, então o que acontece? De novo, né, você vai para o leilão, você vai para o varejão, e aí você não está preocupado com a tua proposta de valor. Agora, como é que uma escola monta uma precificação de anuidade, só para as famílias entenderem, se alguém está nos acompanhando e não é da educação, eu sei que todo mundo considera mensalidade, mas uma escola particular, ela precisa montar a sua planilha, por sistema de anuidade. Cal, acho que vai ter café pra nós aí, ó, né, no sistema de anuidade. Ô Rony, também vou pedir então, já que você faz a gentileza. Então dentro da questão de anuidade, a mensalidade é uma forma como a escola divide as parcelas para 12 para facilitar para o pagamento da família, tá. Então assim, o valor comercial é anual, anuidade. Dividido, claro, parceladamente em mensalidade. Mas quando uma escola define o seu valor, quando ela define, assim, desculpa, agora não valor, sua precificação, sua planilha de custo, ela tem lá, inclusive é lei, tá? É lei, isso tem que estar registrado, isso precisa, ser público de certa forma, né? A escola precisa ter, pelo menos, tá, os percentuais do seu custo operacional, administrativo, material, depreciação imobiliária, mobiliária, obrigado. E todas as coisas que impactam, a operação do ponto de vista de estrutura financeira, tá certo? Então, quando uma escola define assim: "Olha, a minha anuidade", eu vou falar valores sempre inteiros aqui para ficar fácil. "Minha anuidade é 12.000". Então a escola entende que um aluno, dentro da sua operação, ele precisa bancar 12.000 reais, a família precisa bancar 12.000 reais, porque paga as despesas da escola operacionais e sobra naturalmente uma liquidez, certo? Então, 1.000 reais ao mês eu consigo ter esse aluno dentro da minha operação, ok? Ok. Agora, quando você não tem isso claro, daqui a pouco você tem lá descontos de 20, 30%, trazendo a mensalidade para 700 reais, ok? Que, na verdade, está comendo muito das tuas questões, operacionais. E outra coisa, as famílias conversam entre si. Quando você dá um desconto para uma de 10% e para outra de 15 ou 20, você acha que os pais não vão falar uns para os outros? Então, a tua estratégia de precificação, de descontos, enfim, a tua política comercial, ela precisa ser transparente, correta, idônea, ética, e não mudar conforme o humor do dia. E, Precisa ter critério. e isso precisa também estar muito bem esclarecido para o teu time comercial, para os teus matriculadores, para o teu time de atendimento, porque senão eles mesmos vão ficar inseguros, porque o diretor vai lá e altera o valor, porque ele conhece aquela família, porque tem enfim, seja qual for o vínculo. Mas e aí? Quando que eu posso de verdade defender a nossa proposta de valor barra precificação, certo? Então, você não pode ter receio, você tem que ter certeza. Não, uma escola custa
pra família isso, é esse investimento que a família faz, mas eu entrego isso. Faz sentido pra ti, Rony? Pra eu tomar o café, agora eu passo a palavra. Total sentido, Anderson, total sentido. A tua política de precificação, ela tem que estar condizente com o serviço que tu vai ofertar. E essa questão que tu traz de agregar o valor, né? E de a escola entender qual é o cliente que eu quero, qual é o aluno que eu quero, qual é o pai que eu quero, né? E ser firme nisso, ser posicionada, Uhum. né? Ter a posição com relação a isso, é que talvez não aconteça efetivamente nas escolas, e aí haja a guerra, a briga, né? E muitas vezes essa guerra vai para a precificação entre as escolas. Você vê. E elas, na verdade, ficam sabotando o próprio mercado. E quando E elas se, entram por esse leilão, pra essa guerra de preços, e se auto-sabotando, né? De certa forma, porque você vai diminuir o valor da tua própria escola, vai apertar os teus custos operacionais e talvez tu não entregue o que tu vai prometer. por que que existe essa cultura das famílias pedirem desconto em escola? Por que que tem essa cultura, né? Vamos lá. Porque se você vai a outro produto e serviço, você vai no dentista, você vai no mecânico, você contrata uma construtora pra construir a tua casa, teu prédio, você vai enfim, né? Contratar qualquer serviço. Claro que tem as negociações, né? Tudo bem. Mas ninguém fala em desconto, qual o descontinho? Parece que a primeira coisa que as famílias chegam É, e. Qual é é, o desconto? E aí, algumas escolas estão se perdendo nisso, estão realmente eh, prejudicando o seu saldo líquido e operacional, enfim, até para a capacidade futura de investimento e de modernização, enfim, né? Tem escolas hoje que trabalham com mobiliário, meu Deus, muito desatualizado. sim. E hoje, só para ter uma ideia, Rony, para você mobiliar uma sala de aula hoje de maneira moderna e colocar ela num estágio de operação competitivo para pelo menos mais 5 anos ou um pouco mais, você não gasta menos de 40 a 50 mil reais por sala. Eu sei disso. Muito bem. Por, por sala. E isso que eu não tô falando de alta tecnologia, tô falando imobiliário, tá? É só deixar a sala pronta. É absurdo. Eu acho que tem vários pontos aí, Anderson, pra gente considerar, né? Por que que existe isso? Tem uma questão cultural forte, ou seja, teve a primeira escola Começou com os que descontinhos. começou com os descontinhos, né? E tem uma questão de mercado, né? E aí discute-se os regionalismos desses mercados. E aí, quando começa isso, você já começa a trazer um perfil de aluno que é o perfil de aluno, o perfil de família, que é o perfil de família que vai barganhar mesmo, que vai pedir preço. Ou seja, tu compõe a tua escola com essas famílias. Tem uma questão social e econômica também, né? De entender se a cidade ela vem numa crescente com relação ao seu PIB, com relação ao crescimento econômico, com relação à expansão demográfica, com relação a investimentos na cidade, com relação à própria prefeitura, né? Então tem várias situações aí que elas acabam levando em consideração. Fato é que a educação ainda ela não é valorizada na família brasileira como ela deveria. Tanto é que a gente tem professores ganhando o que ganham, a gente tem uma educação básica pública que ela é deficitária, né? Onde não se tem professores, você tem um mercado educacional que realmente carece de atenção, e isso falando publicamente, né? É, e tudo isso faz tu pensar também que a família se apertou economicamente. Eles não pensam em tirar a prestação do carro, eles pensam em botar o filho na escola pública. Eles não deixam de ir naquele restaurante final de semana de 300 reais. É, Eu não vou citar o nome aqui. mas eles botam o filho na escola pública. Então, meu Deus, preciso economizar, o que que eu vou fazer? Vou parar a faculdade. Quando se pensa em cortar custos, normalmente o primeiro custo que vem à cabeça para cortar é dentro da área educacional. Que é esse olhar de custo, não é o olhar de investimento.
Então, quando tu vende a tua escola para uma família que quer ir lá se matricular, aquela família certamente, se ela for antenada, ela vai olhar do prisma do investimento. Tu acabou de citar o nome de um colégio aqui. Será que a gente cobra? Foi intencional, tá? Tá. Ela olha por esse prisma de investimento. Não olha por um lado de custo. Essa é a família antenada. Essa é a família que vai procurar a boa escola. Tá, e aí vamos lá. Também não vamos falar você falou o nome, eu não vou falar o nome dessa outra escola. Ela é uma escola do centro de Florianópolis que tá com um crescimento orgânico fantástico. Tem lista de espera e um ticket médio já batendo na faixa de R$ 3.000. Eu não tenho dúvidas de que as famílias não pedem desconto nessa escola, certo? Então, quando você determina também a sua proposta de valor, as suas entregas, prova elas e explica como que você vai operacionalizar, eu acho que isso até constrange, porque tem muita gente dessa faixa econômica, dessa classe, que pede desconto só por natureza e não precisa. Tem muita escola dando desconto para famílias que não precisam, e aí, Rony, aí para deixar bem claro, eu sou super favorável à possibilidade de situações de negociação quando uma família que te é Eu fiel, tenho que te contar uma história. tá? Quando uma família que te é fiel, tá contigo desde que a criança iniciou os 4 anos da educação infantil, e uma família empresária, uma família produtiva, uma família conhecida da cidade e que talvez tenha passado por uma situação econômica reversa, como talvez pandemia, ou como no sul do estado, lá na tua cidade, que às vezes, ou como aconteceu no Rio do Sul, que várias empresas foram afetadas pelas enchentes do ano passado, várias lojas, farmácias, comércios. Situações, né, Sim. extraordinárias. Bom, em Porto Alegre, quanto comércio foi afetado? É. No Rio Grande do Sul? A pandemia. Então, todos esses eventos climáticos ou sanitários, enfim, de saúde, eles afetam uma economia de maneira agressiva. Aí eu te pergunto, vamos lá, eu fui dando descontos para famílias que não precisavam durante muito tempo. E agora eu tenho famílias que precisam de desconto e que são famílias fiéis, que nunca atrasaram, que nunca deixaram, realmente, nunca abandonaram a minha escola. Mas agora elas estão precisando. E como eu nunca fui criterioso e nunca realmente tinha uma política muito bem definida, eu vou chegar e vou dizer assim, poxa, mas a quantidade de descontos que eu já dou, se eu der mais esses descontos aqui, minha escola vai quebrar. Pois é, você estava dando desconto para quem não precisa. E agora quem precisa não tem. Porque você esgotou a tua receita aqui, nesse lado. E isso, inclusive, aconteceu com uma escola interior. Uma escola de freira, tá? A freira chegou para mim e disse assim, ó, ano passado, isso no curso de matrículas. Ô Gross, eu tô apavorado com a quantidade de descontos que a escola tá dando. E ela falou, inclusive, o número, tá? O número é absurdo, dá pra construir, acho que um prédio inteiro. Aí eu disse assim, ó, tá, irmã, mas me diz o seguinte, quais são os critérios que foram definidos para essa concessão de descontos? Aí ela disse assim, ó, poxa, aqui na Foram cidade, as conversas. as matriculadoras não conseguem represar lá embaixo, o pessoal pede pra conversar comigo e eu acabo dando. Aí ela citou um caso de uma pessoa, de uma família, que obteve um desconto em determinado período escolar, já estava adolescente lá, a estudante, a aluna, e essa família já tinha progredido não sei quantas vezes financeiramente com seu comércio na cidade. E com condições de pagar muito mais. E outras famílias que talvez precisassem, por situações como eu já mencionei, da bolsa, já não tinham condições de receber, porque a escola estava dando para quem não precisava. Então tem muita escola particular, especialmente no interior dos estados, né, em algumas cidades, que por constrangimento, mas ele é o dono não sei do quê, mas ele é o vice-prefeito. Tem uma escola aqui na Grande Florianópolis que deu uma bolsa de estudos para o filho do prefeito. E o prefeito Tcharam! ainda aceitou. Aquele silêncio constrangedor Não, do cara, mas, prefeito. poxa, como assim? Como que você vai dar essa bolsa de estudos, entende? Deixa eu te contar Então, uma, cara. então assim, ó, o filho do prefeito não tem condições de pagar os estudos. O próprio prefeito deveria dizer o seguinte: não, se eu sou prefeito desse município, onde que meu filho tem que estudar? Na escola municipal. Exatamente. E se porventura, e não é uma obrigação,
tá? Não acho que seja uma obrigação. Eu quero colocar o meu filho na escola particular da cidade, mesmo sendo prefeito, eu tenho as escolas públicas que eu administro. Deveria ser Ok. obrigação colocar na escola pública. Tá, mas isso é discutível. O filho de político. Tá. Pode. Tá, vamos lá. Mas Eu garanto que a educação ia estar bem melhor do que está hoje. Ó o tempo lá. O Juan, tu quer abrir um negócio. Tu quer abrir o nosso. Ó o tempo lá. Tu quer abrir no. Tá, mas eu tenho que te contar uma história. Tá, cara. então conta. Trabalhava na universidade, que a gente trabalhou, né? Sim. E aí a gente ia nas escolas, fazia relação com as escolas e tudo. E aí tinha uma escola aqui no município aqui da Grande Florianópolis, que o diretor abriu as portas, eu fui lá, né? Palestrei para os alunos, levei os alunos na universidade, enfim, né? Questão de relação comercial. Beleza. A filha desse diretor não estudava na escola, estudava numa outra escola, particular, também. E estava se preparando para o vestibular, e aí ela passou para medicina na universidade. E aí ele me ligou. Disse, olha, né, abri as portas aqui para você, minha filha passou para medicina, o que dá para fazer alguma coisa, dá para gente conversar? Eu falei, olha, a universidade tem as suas políticas, né? Nós temos alguns convênios, talvez através de um convênio possa ser possível algum tipo de desconto, caso não venha por uma política pública oficial do governo, né? Existem os convênios. Sim, tem. Se ela tivesse estudado na escola pública, ela teria o ProUni. Sim. E aí ele foi lá, e aí eu fui no centro de atendimento ao aluno, né? Conversei com um amigo meu lá, que estava lá na época, e falei, olha, vai vir o fulano de tal aí. E ele ligou para mim, ele passou essa situação, né? Possivelmente ele vai perguntar sobre convênios, aí dá uma olhada, ver se existe algum convênio que talvez a instituição dele possa se encaixar. Né? Associação comercial, Sim, enfim, né? vai. Essas instituições mais que agrupam mais empresas, né? E aí tá, eles conversaram lá, o cara foi embora. E aí o meu amigo veio pra mim na minha mesa e falou assim, ó, eu não vou dar nada pra esse cara. Não vou nem dar a E dica. ele é bem desbocado, assim, Sim. sabe? Sim. Eu tava chegando pra vir trabalhar e ele tava estacionando a Mercedes dele no estacionamento. Tu acha que ele quer desconto pra quê? Pra manter esse carro dele? Eu não vou dar desconto, ele tem condições de pagar. Ele vai pagar a mensalidade. Então, essa é a realidade. O cara foi lá. E engraçado, né? Porque eu não sei, é questão cultural, né? E é a questão de pensar, porra, onde é que eu posso economizar? Uhum. E aí, não porque a instituição é subvalorizada, mas porque a sociedade subvaloriza a educação. E entra essa cultura do descontinho, do eu te conheço, certo? Eu te Uma mão lava a ameaço. outra. Ó, fui em tal escola, eles me deram tanto, certo? Você me dá, Que né? tem muito disso também, né? Exatamente. Aí, o que ocorre? Se a equipe de matriculadores não estiver preparada para conseguir atender esse tipo de clientela, a atender esse tipo de abordagem, a escola vai ter muitos problemas para fechar os seus resultados. Porque se ela entrar numa guerra de preço, e num leilão, o que vai acontecer? Vou pegar um exemplo clássico, tá? Em Porto Alegre, os 3 grandes cursinhos que eu já mencionei aqui, Universitário, Unificado e Mauá, disputavam o mercado de maneira igual. Eu citei isso no primeiro episódio. E eles começaram a fazer uma guerra de preços, ainda quando o pré-vestibular ainda era um produto ainda imponente, um produto rentável, hoje não é mais. Pré-vestibular está em decadência total e subsistindo basicamente para a medicina, onde existe ainda clientela para esse nível de preparação. Por enquanto, né? Por enquanto. Então, o que ocorreu? Eles entraram numa guerra de preço e os 3 quebraram, tá? Os 3 quebraram. A Maior não existe mais, o Universitário ainda tem algumas operações, o Unificado também, mas o Unificado até foi vendido. Mas assim, quebraram. Por quê?
Porque daí você começa lá, um exemplo, se você definiu que a sua precificação, ela é que vai dar uma mensalidade de R$ 800, e chega uma família para tua escola e diz, olha, mas o teu concorrente me fez por 650. Aí você vai dizer, não, então eu te faço por 649. Aí ele volta lá na escola, ó, o teu concorrente fez por 649. Não, eu faço por 648. Até chegar a zero. Até alguém dar a bolsa e dizer assim, ganhei o aluno. Por zero. E quem é que vai pagar? O professor. E aí o que acontece? Você não consegue renovar a escola, não consegue investir, não consegue pagar bem teus professores, não consegue pagar bem tua equipe administrativa, tá certo? Não consegue reequipar o mobiliário, e a escola vai ficando defasada, e aí o que vai acontecer? Aquela família que você deu desconto vai olhar pra tua escola e vai dizer assim, meu Deus, essa escola tá muito velha. Essa escola tá muito pra baixo. Abriu essa escola nova aqui, dessa rede. E ela vai lá e paga mais. Paga cheio. E a própria família que você concedeu o desconto ajudou a sucatear. De novo, não sou contra o desconto criterioso. Tipo, desconto família, Socioeconômico, né? uma Ou bolsa irmãos, né? Certo? Uma bolsa algum convênio mérito específico, acadêmico, mérito. certo? Eu quero esse aluno porque esse aluno realmente é um aluno de alto rendimento e eu vou bancar os estudos dele. É. Eu não acho errado a escola determinar, por exemplo, que 10%, Bolsa 5%, esporte, incentivo esporte. que é a bolsa atleta, né? A bolsa atleta. Não vejo nenhum problema, porque esse aluno, ele está investindo o seu tempo no esporte, nessa atividade, ou enfim, né? Seja o que for que ele está inserido lá. Esses descontos eu acho super legítimo, tem que acontecer. O aluno com mérito acadêmico, que é um aluno de potencial e que realmente precisa da bolsa, como aconteceu, por exemplo, no caso de uma menina em São Paulo, que ela ganhou uma bolsa de um colégio lá do Colégio Objetivo, e ela estudava numa escola pública, acho que era de Paraisópolis, tá? E ela foi descoberta lá num concurso, e o Objetivo deu essa bolsa pra ela, e ela passou em 7 faculdades de medicina nos Estados Unidos. Ela merecia ou não merecia? Total, né? Então, Olha, o resultado. ela carrega a escola com ela no resultado. Então, assim, é uma bolsa mérito acadêmico que precisa ser prestigiada. Então, se a escola definir, vou dar 5% do meu total de alunos em bolsa, seja atleta, socioeconômico, etc, etc. Ok. Agora, não entrar em leilão e guerra de preço, porque todas as escolas que fizerem isso, elas vão ter problemas financeiros a médio prazo. Ou talvez a curto prazo, dependendo da realidade financeira em que ela já se encontra. Agora, se você não equipar o seu time, se você não treinar seu time, se você não estruturar a tua jornada de matrículas, pensar em todos esses fatores, daqui a pouco você vai ter 700 alunos, 800 alunos na sua escola, ok? E vai ter uma realidade financeira de 400 alunos. Só que você vai ter 700 e 800 alunos fazendo o quê? Ocupando o banheiro, ocupando água, ocupando luz, ocupando mobiliário, fazendo depreciação. Do teu imóvel, do teu mobiliário. Exatamente. Do teu nome. Sim. Você vai ter 700, 800 famílias para atender e sobrecarrega quem daí? Se você paga mal e não tem gente para suficiente. O bendito do professor. E aquele episódio do Coordenador pedagógico, né? Que tá em perigo. que é a grande esponja. Exato, né? Então o que acontece? Aí a gente sobrecarrega o coordenador, você não consegue contratar auxiliar de coordenação, você não consegue ter professores bem pagos, você tem um time da beleza, às vezes reduzido, porque a tua operação já tá esgotada, você deu uma porrada de desconto, né? Entende? Então assim, cara, aquilo vira uma situação caótica. Ela não vai conseguir ter uma operação de uma escola de 700, 800 com qualidade, porque financeiramente ela tem, na realidade, 400, 500 alunos pagantes, proporcionalmente pagantes corretamente. Vai ter um déficit ali de 300, 400 alunos que a curva... Por isso que a questão da precificação é muito importante e ela deve sempre estar atrelada ao planejamento da escola, né? E a escola saber qual é o ponto de equilíbrio de cada turma para ela poder, a partir daí, mensurar a margem que ela quer deixar e os descontos que ela pode dar. Dentro daquela realidade da escola e dentro da comunidade, da realidade da comunidade onde ela está inserida. não vai precificar... Qual é o perfil de aluno que ela quer, né? Não vai colocar uma escola de R$3.000 numa região que não comporta 1.200.
R$ 1.000, digamos, ali já tá num. Alguns bairros pode colocar de 3.000, porque vai ter gente que vai botar só pra dizer que estudando é de 3.000. É, de algumas cidades, né. Mas Eu assim, conheço escola em Florianópolis que custa o olho da cara e, pedagogicamente, é zero. Paga mal os professores, mal mesmo, mal e mal tem uma formatura, um evento, e se perde, cara. Só que tá lá, viva, com status, porque tem um status de escola cara, de escola elitizada. é. Aí, eu acho que essa questão da precificação fica muito clara. Mas Rony, assim, pra gente ir pro encerramento desse ponto, né, da jornada de matrículas, eu trago como destaque final, assim, a escola séria, tá, a escola organizada, a escola estruturada, ela tem que, traçar algumas estratégias, né. Eu acho que ficou muito claro ao longo desse episódio, claro que o assunto é muito mais amplo, imagina, só hoje o curso que a gente tem montado para isso, ele já tem aí aproximadamente 80 horas de conteúdo para treinar os matriculadores, os gestores, enfim, a equipe comercial da escola, tá. Diversas redes de ensino são clientes ativas desse nosso programa, ele é oficial de várias redes de ensino e está pronto, né, para atender aí o país todo. Mas vamos lá. A comunicação, a partir de uma identidade e proposta de valor bem clara, bem estabelecida, o conhecimento do PPP por parte de todos que vão estar na linha de frente e comunicar esse PPP também para, os profissionais que vão te auxiliar, né, a equipe de comunicação, marketing, seja interna, externa, agência, freelancer, enfim, eles precisam conhecer a essência da tua escola, certo? Entender como que a sociedade está lendo a tua escola, qual a imagem construída. E tu não precisa contratar uma equipe robusta pra fazer isso. Dá pra tu fazer isso com De as forma pessoas da tua caseira. escola, de forma caseira. Dá pra tu fazer isso e ter dados consistentes pra tomar tuas decisões, É que tem muita ferramenta né. hoje, né. É importante o mantenedor entender que ele não precisa gastar dinheiro pra fazer uma campanha de matrícula boa. Óbvio que ele vai ter um Sim, investimento, né, de tráfego, de produção de. produção de material, né, de uma sala de matrículas que é importante, enfim, algo que ele possa ali, mas dentro de um investimento modesto que ele tenha, ele pode sim fazer uma campanha muito efetiva, desde que ele tenha dados para isso e tome as decisões corretas. Cara, tu falou sala de matrículas, eu vou ser obrigado a citar aqui. Se você quer conhecer uma sala de matrículas criada a partir do nosso curso e com ajuda especializada ainda daquelas arquitetas lá de Curitiba, da Escola Conceito, cara, visite a sala de matrículas do MOV, Colégio MOV de São José, Santa Catarina, Brasil. Pensa, Rony, no que eles fizeram de ambiente, mesmo experiência de matrículas com uma sala totalmente criada, pensada nos mínimos detalhes para atender uma família, para conseguir receber uma família, conversar, apresentar a proposta pedagógica, com tudo o que a gente traz no curso e com ajuda especializada de arquitetas, com mais de 500 escolas reformadas e construídas no Brasil, com toda uma identidade, todo, né, um embasamento para realmente conseguir fazer com que a família entenda o funcionamento daquela escola. Mas é isso, eu acho que tá muito claro, né, daí a partir disso, compreender como que funciona também a realidade da tua clientela, onde está inserido, a questão cultural, econômica, social, definir a precificação de uma forma que seja realmente adequada a o que você vai, ofertar e cobrar operacionalmente para isso, ter critérios e uma política comercial muito clara, justa, equânime, né, então quem pode, pode, porque pode, quando pode, certo? De uma forma que seja equilibrada também com a realidade da escola para não, né, não ceder além do que pode, porque tudo aquilo que você cede fica um buraco, fica um espaço, né. Como que você vai preencher isso, certo? Então, às vezes por volume, né, como? Então tem que tomar cuidado. E o número de alunos não é igual à receita. Daqui a pouco você tem uma quantidade de alunos significativa, mas uma escola com um número menor de alunos do que a sua, talvez até metade, tem uma receita bem superior. Uma gestão mais bem elaborada. Uma margem melhor.
e o investimento, a escola sempre atualizada, comunica bem, moderniza, está sempre se modernizando, enfim. Então, esse foi o episódio Jornada de Matrículas, não com tudo que a gente gostaria de discutir, de trazer para você, de conversar, de esclarecer a importância, né, de realmente ter uma estratégia de matrículas bem definida, porque a gente tratou aqui só de alguns aspectos, porque ele realmente é um conteúdo muito mais complexo, muito mais contextualizado, muito mais amplo. Mas eu acredito que o que Rony e eu discutimos hoje aqui trouxe algumas reflexões, algumas ponderações para você, mantenedor, gestor, coordenador, matriculador, possa colocar aí, talvez, como discussão interna para elaborar melhor a sua jornada de matrículas. Rony, foi um prazer enorme estar com você em mais esse episódio, tá? E, por favor, faça aí os convites, digamos, paroquiais, né? Os convites pro nosso público, aqueles que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui no Top Master Studios com os nossos amigos, com a Cal, com o Johnny e contigo, meu camarada, meu parça, meu sócio, meu parceiro. Anderson, eu acho que é importante para a galera que quer saber mais sobre como montar uma jornada de matrículas efetiva dentro da sua instituição, dentro da sua escola, acompanhar na descrição deste episódio os nossos contatos, o contato para que você possa, sim, aí a partir daí, buscar este apoio, buscar essa consultoria, buscar este curso efetivamente, que são mais de 80 horas de curso, para tornar a tua escola uma escola que faz uma campanha de matrículas de forma profissional. Então, independente do tamanho da tua escola, entre em contato com a gente, busca essa informação e leva para a tua instituição este curso que é essencial para a tua captação e para a coisa que pouco falamos aqui, que é a retenção. A retenção dos alunos. Não adianta tu fazer uma boa campanha e não conseguir reter esse aluno lá, você não ter ele até o final do seu ciclo de serviço, de produto que você oferece. Acompanhem mais episódios do Escola em Voz no nosso canal no YouTube, no podcast Spotify. Inscreva-se, ative as notificações, clica no sininho, saiba mais sobre o nosso canal, conhecendo a gente nas redes sociais e não deixe de nos acompanhar. Um grande abraço.